Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom dia a todos. Vamos orar a Deus em nome de Jesus para nós começarmos a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos à Tua presença, Pai, nesta manhã tão abençoada, meu Deus. Uma manhã onde se faz presente o Teu Espírito Santo, é real a presença do Teu Espírito Santo neste local, meu Deus. Nós estamos Te adorando, engrandecendo e bendizendo o Teu nome, meu Pai. E agora, meu Deus, chegou o momento, Pai, da palavra, o momento onde Tu falarás ao nosso coração, meu Deus. Hoje uma manhã tão especial, uma manhã onde nós relembraremos o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde nós partiremos o pão, onde nós beberemos o vinho, que faz menção ao corpo e ao sangue de Cristo, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, volte para pegar a sua igreja. Nós estaremos aqui fazendo em memória do Teu nome, Senhor Jesus, este ato, esta cerimônia, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Deus, que Tu queres falar aos Teus filhos, e agora chegou o momento onde Tu falarás aos corações dos Teus filhos através da Tua palavra, a Tua palavra que foi revelada, a Tua palavra que está dentro dos nossos corações, meu Deus. Basta que nós coloquemos em prática para ela começar a germinar, meu Deus. E Tu tens uma palavra hoje para a vida dos Teus filhos nessa manhã tão abençoada. Então eu Te peço, meu Deus, que neste momento Tu me uses, meu Pai, como um canal, Pai, um canal para levar a palavra ao coração, a vida dos Teus filhos, e que Teu Espírito Santo faça o mover que tem que ser feito, Pai, para que essa palavra torne-se viva dentro do coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, abre a porta da palavra, libera a palavra para os Teus filhos, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado através da Tua palavra na vida de todos aqueles que Te amam. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós começamos quinta-feira. Quantos aqui estavam quinta-feira na igreja? Quantas pessoas estavam? Quem não estava, mas ouviu a mensagem na sexta no rádio? Tinha algumas pessoas também. Eu comecei falando, o Senhor me deu uma mensagem sobre o poder da comunicação, a importância da comunicação e da liderança na vida de todos nós. Todos nós nascemos com esse dom. O Senhor, quando fez Adão, um boneco de barro, quando Ele soprou nas narinas de Adão o seu sopro do Espírito, dentro de Adão Ele colocou o poder e o dom da comunicação e da liderança. É algo que nós todos temos. Quando você determina, o Senhor te deu esse poder de determinar sobre toda e qualquer circunstância, e ela tem que mudar, porque isto é um poder dado aos seus filhos por Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, está lá em João 1, e a Bíblia diz que lá no início tudo que foi feito, Ele estava presente, Ele era aquele quem disse haja, a palavra, o Senhor Jesus é a palavra. Quando o Senhor disse haja luz, houve luz. Então, meu irmão, o Senhor é a palavra, e Ele te deu esse dom da palavra de você determinar sobre toda e qualquer circunstância e ela mudar. Foi aí que nós entramos na questão sobre como é difícil às vezes as pessoas darem um glória a Deus, como é difícil às vezes as pessoas adorarem o nome do Senhor, porque o inimigo sabe que a única maneira que ele tem de destruir você é quando você cala a boca, é quando ele consegue te deixar quieto. Quando você se levanta e determina sobre a tua vida, meu irmão, o inimigo tem que correr. Você tem poder para expulsar todo e qualquer mal, você tem poder para declarar vitória. A vida e a morte está na tua boca, é o que diz a palavra do Senhor. E aí, fazendo esse estudo, nós começamos estudando sobre 4 líderes. Na verdade eu falei sobre 2 e vou falar sobre 2 hoje. 4 líderes com habilidades de comunicação como você tem, 2 que falharam no processo e 2 que souberam utilizar de maneira adequada o dom que Deus deu. E aí nós começamos a falar sobre Adão e sobre Eva. Quais foram os erros de Adão? Adão pecou quando ele não soube administrar a criação, aquilo que Deus, o propósito pelo qual Deus fez Adão para que ele administrasse o jardim, para que ele subjugasse a terra e para que ele administrasse a sua família. E por causa da falta de comunicação de Adão, é que nós caímos no mundo hoje em que vivemos. A falta de comunicação de Adão não passar as instruções dadas por Deus a Eva. Quando Deus disse para ele não comer da árvore, ele passou essa instrução a Eva, mas passou de uma maneira equivocada. E a resposta de Eva para a serpente deixou bem claro isso, a informação que ela tinha deturbada da situação.
E isso muitos homens pecam hoje da mesma maneira. Nós não nos informamos, nós não esclarecemos, não nos comunicamos da maneira devida como nós devemos, como chefes familiares. O homem é chamado para ser o cabeça da casa. E o homem, por causa da falta de comunicação dentro da família, dentro da casa, peca, erra e muitas vezes cai numa desgraça familiar por conta da falta de comunicação. E Eva, por consequência, também teve as suas falhas. Eva, por causa da sua instabilidade emocional, por causa da sua ansiedade, por causa da sua carência, por conta da falta de presença talvez de Adão na vida dele, como ela acharia que fosse necessário, Eva começou a dar ouvido a vozes que ela não deveria dar. Ouvido a voz da sagacidade, a voz da astúcia, vozes malandras, vozes que trazem muitas vezes informações que você não deve ouvir, principalmente as mulheres elas são alcançadas pelo ouvido, diferente do homem. Então Eva começou a dar atenção àquilo que ela ouvia, e por conta disso, caiu na tentação da serpente. E aí nós falamos sobre isso, sobre que tipo de voz nós temos ouvido. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Como diferenciar a voz de Deus e a voz da sagacidade, a voz da astúcia, a voz da malícia, a voz do diabo? Então aí nós entramos nessa questão, e o Salmo 29 fala muito claro. Depois, se você puder ler em casa o Salmo 29, para você aprender a reconhecer a voz de Deus. A voz de Deus que faz tremer o deserto, a voz de Deus faz quebrar os cedros do Líbano, a voz de Deus que faz separar as labaredas de fogo, ou seja, discernimento. A voz de Deus te traz discernimento, te traz esclarecimento. A voz de Deus derruba qualquer muralha, quebra qualquer corrente. Esta é a voz de Deus. A voz de Deus faz com que o inimigo corra, o inimigo não prevaleça. Isso é a voz de Deus na tua vida, quando você ouve a voz de Deus através da sua palavra. E aí, falando de Adão, falando de Eva, eu quero falar hoje de duas pessoas, dois líderes, que souberam usar com habilidade o seu dom de comunicação que Deus deu. Um é Samuel, e o outro, o líder máximo, comunicador maior, aquele que nos ensinou todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel. Eu falei da importância da comunicação e peguei um estudo científico de um homem, considerado o pai da administração nos Estados Unidos, chamado Peter Drucker. E ele diz que 60% de todos os problemas administrativos, no estudo que ele fez, se dão por causa da falha da comunicação, de problemas na comunicação. Ou seja, nada vale você ter uma mensagem se você não souber comunicar devidamente essa mensagem. E aí um outro estudioso chamado Robert Clinton, ele foi e fez um estudo dentro das igrejas, e ele descobriu que todos os líderes cristãos têm habilidades de oratória, de palavras de comunicação, de palavras de sabedoria, de conhecimento, palavras que transformam a vida das pessoas, e eles usam essas palavras para alcançar o povo de Deus. E aí o que isso quer dizer, meu irmão? Que líder cristão não é líder religioso. Líder cristão é todo aquele que aceitou e reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristianismo não é religião, ou seja, o seu dom, quando você descobre o propósito pelo qual você foi criado, o seu dom aflora. É isso que ensina a palavra do Senhor. Quando você descobre pelo qual você foi criado, o propósito, o dom que você tem o dom que você tem natural de comunicação dentro de você aflora. Por quê? Porque você começa a falar aquilo que Deus quer que você fale, e você tem poder para mudar todas as circunstâncias. Você é um líder cristão desde o momento em que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você tem um chamado sobre a sua vida de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Olha só que interessante que é isso, a própria ciência afirmando a palavra do Senhor. E Samuel foi um líder, um grande comunicador. E aí no estudo que eu fui fazendo, eu fui procurar as virtudes de Samuel. O que ele tinha de tão importante que as pessoas escutavam a voz dele, ele era respeitado, as pessoas admiravam Samuel. Então eu fiz esse estudo e trouxe algumas questões aqui para você. 1 Samuel 7, versículo 3. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Graças a Deus. Todos acharam? E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote.
consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Sabe, a primeira virtude que todo homem com habilidade de comunicação, todo homem usado por Deus tem que ter, a primeira virtude, meu irmão, palavras de revelação. Ter uma palavra de revelação. Samuel tinha dentro dele, tinha com ele sempre palavras de revelação. A sua comunicação continha revelações divinas. A palavra de Samuel sempre tinha intravisões, que eram comunicações que traziam à realidade humana o significado da vida. E se nós queremos ser usados como Samuel foi, meu irmão, nós temos que ter palavras que orientam as pessoas de acordo com a vontade de Deus. Nós temos feito isso, temos trazido palavras de revelações aos corações daqueles que precisam delas. A palavra do Senhor foi revelada, meu irmão, está aqui, a palavra do Senhor é esta, é a Bíblia Sagrada, é essa que está aí no seu colo. Você tem levado a palavra do Senhor aos corações das pessoas que precisam dela? Os líderes cristãos, aquelas pessoas que são usadas por Deus, têm uma palavra de revelação. Aqui Samuel estava falando contra o misticismo, ele estava pregando aqui contra a questão do misticismo, da idolatria, falando que existe um único Deus. Nós temos feito isso, aquelas pessoas que estão sendo escravizadas lá fora pela idolatria, pelo misticismo, pelas religiões que não levam a Deus, que colocam pedágios e colocam condições das pessoas chegarem a Deus, e a única forma de você chegar a Deus é através do Senhor Jesus Cristo. E você tem essa palavra revelada e tem feito isso. Era uma habilidade que Samuel tinha e que nós precisamos ter. Eu li aqui há 3 domingos passado a questão de Romanos 1. Se você estudar o capítulo de Romanos 1 inteiro, você vai ver que tudo isso que nós estamos vivendo hoje no mundo, a questão da violência, dos homicídios, das calúnias, dos homens serem bisbilhoteiros, de as pessoas não respeitarem, de um não amar o outro, das questões dos relacionamentos hoje homossexuais, tudo isso, meu irmão, é prova, é consequência da falta do homem estar ligado a Deus por conta da idolatria, por conta de adorar a criação acima do Criador. Todas essas coisas que nós estamos acompanhando hoje, meu irmão, é porque nós estamos vivendo um tempo de idolatria, de misticismo, de adivinhações, das pessoas virando as costas para Deus. E nós temos essa palavra revelada. Nós temos a condição de revelar as pessoas, de levar o coração delas à libertação, porque a palavra nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma determinação de Deus para as nossas vidas que nós revelemos a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que são usadas por Deus, que têm Deus no coração e que estão diante do compromisso com o Evangelho, do compromisso com a obra do Senhor Jesus, tem que ter uma palavra revelada. Do seu lado, meu irmão, o Senhor coloca todos os dias pessoas que estão aprisionadas, precisando de uma revelação, e a palavra se revela quando você abre a boca. Você tem esse conhecimento, eu tenho esse conhecimento, nós temos esta palavra e precisamos revelar. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 6,63: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. E as palavras, Jesus Cristo dizendo, que eu lhes disse, são Espírito e vida. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus, meu irmão, ela é vida. E tem muita gente que só tem palavra de morte na boca. Tem muita gente que só tem palavra de acusação, só tem palavra de calúnia dentro da boca, palavras que muitas vezes, meu irmão, intimidam, palavras de intimidação. São as únicas palavras que muitas pessoas têm dentro da sua boca. E a palavra do Senhor nos ensina que ela é vida. A palavra do Senhor é vida. Qual é a palavra que nós estamos lançando na vida das pessoas? É uma palavra de vida revelada pelo Espírito Santo de Deus aos homens e mulheres de Deus que Ele usou para falar a sua palavra? É importante nós guardarmos isso dentro do coração, meu irmão. Nós fomos alcançados pela graça, por uma palavra revelada pela graça. Graça significa favor não merecido. O que o Senhor fez por nós, nós não merecemos. O mínimo que nós temos que fazer é levar esta graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, na vida das pessoas. Lá em Atos 4,33, a palavra do Senhor diz que quando o Evangelho é pregado, quando nós ministramos, quando nós anunciamos o sacrifício de Jesus Cristo, vem sobre nós uma grandiosa graça. Vem sobre a tua vida um favor não merecido. Quando você anuncia o Evangelho de Cristo, vem sobre a sua vida tudo aquilo que você nem merece, meu irmão e minha irmã. E você transborda e oferecendo a graça que Deus te deu de graça para as pessoas. Profunda a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Como que a gente faz isso? Revelando
a palavra, quando nós estamos revelando a palavra, assim como Samuel fez. Ou seja, uma virtude de um homem que é usado por Deus, meu irmão, ter palavras de revelação no seu coração. Amém? Uma outra virtude de Samuel, que eu e você temos que ter: palavras de inspiração. Se você abrir a tua Bíblia em 1 Samuel 9, você vai ver a história de Saul. A palavra do Senhor nos ensina que o povo de Israel queria muito um rei. E aí esse povo começou a pedir o rei, e Samuel era o juiz. E aí Samuel ficou triste com a situação, mas orou ao Senhor, e o Senhor se irou com o povo e disse: não, se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E aí o Senhor deu uma ordem a Samuel de ungir Saul como rei de Israel. E se você abrir a tua Bíblia no capítulo 9, no versículo 1, você vai ver que o que a Bíblia fala de Saul. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror e bisneto de Bescarote e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Isso é o que fala a palavra do Senhor sobre a vida de Saul. Só que Saul, meu irmão e minha irmã, era um cidadão cheio de complexo de inferioridade. A Bíblia diz aqui que ele era alto, que ele era bonito, que ninguém em Israel chegava ao seu tamanho, à sua condição física. Ele era uma pessoa que fazia diferença pela aparência. Só que Saul era um homem cheio de complexo de inferioridade. Ele mesmo não acreditava no potencial dele, em quem ele era. E aí Deus dá uma ordem para Samuel, lá no versículo 16. Deus diz assim para Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentai para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O Senhor falando a Samuel e determinando uma ordem a Samuel. E aí olha o complexo de inferioridade de Saul, meu irmão. No versículo 21, Saul diz assim: Saul respondeu: acaso não sou um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Olha o complexo de inferioridade. A Bíblia relata Saul como um grande homem, como um homem de uma aparência diferenciada, rico, próspero, alto, tudo que um homem quer ser, né? Que eu não sou, né? Nem rico, nem alto, né, amor? Mas Saul era. E Saul tinha complexo de inferioridade. E aí a Bíblia diz que no capítulo 10 Samuel ungiu Saul como rei. Vira ali no capítulo 10, você vai ver que Samuel ungiu Saul como rei. E aqui vem a virtude daqueles que se comunicam da parte de Deus. Olha o que Samuel diz no versículo 5. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Ter uma palavra de inspiração, meu irmão. A comunicação de Samuel inspirou Saul a vencer os seus medos e avançar. E isso é que nós temos que ter dentro dos nossos corações com relação a nossas palavras, aquelas palavras que nós lançamos na vida das pessoas. Ter palavras de inspiração. Quantas pessoas que nós conhecemos, meu irmão, que perderam tantas coisas, que perderam tantas coisas importantes, perderam muitas vezes família, perderam bens, perderam esperança, pessoas que vivem complexadas, que sofrem, não veem a si mesmas o potencial, não veem em si mesmas o potencial de Deus. E aí, meu irmão, nós temos que ter uma palavra de inspiração para mudar a vida dessas pessoas. Nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, aquele que transforma, aquele que tirou o teu trauma, aquele que mudou a tua vida, aquele que te restituiu. Este Espírito Santo de Deus é a inspiração para mudar a vida das pessoas que você conhece. E nós temos que dizer a essas pessoas: ei, existe um Deus que muda a tua vida, existe um Deus que muda a tua situação, existe um Deus que vira o teu cativeiro. Isso é a palavra de Deus na tua vida, meu irmão, inspirando as pessoas que precisam ser
alcançadas por ela. O Espírito Santo de Deus é a fonte que te alimenta, é a fonte que te tira a sede, é a fonte que muda a tua vida, e as pessoas precisam ter essa inspiração quando você distribui esta palavra de inspiração para as pessoas. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, meu irmão e minha irmã, como eu te falei, ele é a fonte da tua inspiração. Ontem no programa sábado à noite eu li um versículo que na hora ali o Espírito Santo ministrou no nosso coração, que está lá em João 7 versículo 37. A palavra de Deus diz assim lá em João 7 versículo 37: no último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantos creem aqui em Jesus Cristo? Quantos creem aqui no sacrifício de Jesus Cristo? Olha o que diz a palavra do Senhor: de você flui um rio de água viva, meu irmão. Flui esse rio, e este rio, meu irmão, inspira as pessoas a beberem da mesma fonte. Isto é o poder da palavra do Senhor. Quando flui o rio de água viva de dentro de você, meu irmão, inspira as pessoas a beberem desta mesma fonte, e essas pessoas nunca mais terão sede. Isto é o que diz a palavra do Senhor, e isso é o que tem que ter no coração e na boca daquelas pessoas que servem a Deus, que foram alcançadas por Deus e que querem ser usadas por Deus no máximo do seu potencial. Ter uma palavra de inspiração dentro da boca. Esquece a palavra de acusação, esquece a palavra de difamação, esquece a calúnia, esquece dar ouvido a isso tudo. Ouça pessoas que têm na sua boca, meu irmão, uma palavra de inspiração, uma palavra de edificação, uma palavra que de fato traz algum benefício, que de fato acrescenta na tua vida. Isso é muito importante. Eva caiu porque não deu ouvido à palavra de inspiração, deu ouvido à palavra de astúcia, de calúnia, de acusação, de dúvida. E é isso que faz com que muitas pessoas caiam. E aí Samuel tem mais uma virtude importante que eu e você temos que ter. Está lá em 1 Samuel 10, no versículo 24. 1 Samuel 10, versículo 24. E Samuel disse a todos: vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: viva o rei. Sabe o que isso aqui significa, meu irmão? Que Samuel tinha o que eu e você temos que ter também: uma palavra de afirmação. Todos nós, meu irmão, se queremos ser usados por Deus, nós precisamos ter uma palavra de afirmação. Afirmação da nossa fé, afirmação das nossas opiniões, afirmação daquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Afirmação. Deus não conta com frouxo, Deus conta com pessoas que afirmam a sua posição diante daquilo que Deus falou para eles. Olha o que diz Samuel aqui. Samuel aqui, meu irmão, tomou uma postura diante do povo. Ou seja, homens e mulheres de Deus não agem na moita. Homens e mulheres de Deus não se escondem, enfrentam, afirmam publicamente as suas intenções. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Se dos seus relacionamentos, a quem eles apoiam, afirmam aquilo que Deus falou a qualquer um da forma como Deus determinou, sem medo de retaliação. É o que diz a palavra do Senhor. Palavras de afirmação. Samuel aqui estava enfrentando o povo. Se Deus tem falado com você, meu irmão, seja ponta firme. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem colocado no teu coração? Seja ponta firme, tenha afirmação, aprove aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Deus deu uma ordem a Samuel, Samuel ungiu Saul, e depois ele foi, endossou e apoiou publicamente o que ele fez. Ele não se escondeu. E aí, meu irmão, eu estou falando isso porque tem muita gente que bate nas tuas costas na quebrada. Você vira a esquina, tem muita gente que bate nas suas costas e dizem: quantas pessoas aqui já passaram por isso? Pessoas que chegam, batem nas suas costas, falam: olha, eu te apoio, Deus é com você, eu vejo Deus na tua vida, eu tenho visto o que você tem passado. Mas, meu irmão, na hora de enfrentar e afirmar publicamente, se escondem. Não tem uma palavra de afirmação. Chegam diante de você muitas vezes e dizem: olha, Deus me falou, eis que te digo. Desde que não seja publicamente. Se tiver que afirmar, aí a coisa complica. E é isso que Deus espera que nós sejamos, meu irmão, pessoas que tenham uma afirmação daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. O que Deus colocou dentro do teu coração? O que Deus tem feito na tua vida? Ele não falou com você? Ele não afirmou no teu coração? Você não tem certeza daquilo, da intenção de Deus, daquilo que Ele tem feito na tua vida? E por que muitas vezes nós não tomamos uma postura de afirmação daquilo que Deus tem feito? É importante. Deus conta com isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 10, versículo 26. Portanto,
Não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, meu irmão. Jesus aqui estava dizendo que você não precisa temer o que Ele lhe falou, o que o Senhor te falou, meu irmão, o que o Espírito Santo de Deus tem lhe dito. Você não precisa ter medo, você tem que afirmar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, publicamente se for necessário, porque a palavra do Senhor nos ensina, Jesus Cristo nos diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E muitas pessoas não têm coragem de afirmar a sua fé, elas fazem isso com o próprio Deus, falam no secreto com Deus, oram a Deus, clamam a Deus, buscam, vêm na igreja, mas se tiver que confirmar, se tiver que afirmar a sua fé lá fora, meu irmão, não fazem. Tem vergonha? Tem medo? Tem vergonha de fazer aquilo que Deus tem feito na sua vida, de falar aquilo que Deus mandou fazer? Tem vergonha? Amarela, afina, como diz lá fora. O Senhor, meu irmão, não espera isso de você, muito pelo contrário. O Senhor espera que você seja determinado e seja firme naquilo que Ele colocou no teu coração, porque é isso que Deus espera, que você abra a boca, meu irmão, para afirmar aquilo que Ele colocou no teu coração. Pense nisso e tenha palavras de afirmação dentro do seu coração, meu irmão e minha irmã. Eu li aqui, Mateus 10, versículo 32, quem, pois, Jesus Cristo falando, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantos aqui querem ser usados como Samuel foi usado? Quantos aqui querem ser usados como Samuel foi usado? Então se prepare, meu irmão, para matar no peito aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Se prepare para afirmar, encarar a multidão se for necessário, para afirmar e comprovar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Se você quer ser usado como Samuel foi, isso é muito importante, meu irmão, para a sua vida. Sustentar a revelação, ter uma palavra de inspiração e afirmar aquilo que o Senhor te colocou no teu coração. Foi isso que Samuel fez. Ele tinha uma palavra de revelação, ele tinha uma palavra que trazia uma revelação que libertava a vida das pessoas. Ele ensinou, olha, vocês largam o misticismo, vocês largam a idolatria, vocês largam tudo isso que se afasta do Senhor. Existe um único Deus que pode salvar, e vocês têm que servir esse único Deus. Isso nós temos que fazer as pessoas que nós conhecemos. Existe um único e suficiente Salvador que veio aqui, deu a sua vida, entregou a sua vida por mim e por você. Hoje nós vamos fazer um culto em memória dele, estamos realizando um culto em memória dele. Ele morreu, ressuscitou, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Isso é o que ensina a palavra do Senhor. Glória a Deus, isso é a palavra revelada que eu e você temos, meu irmão, salvos pela graça. Naquela época o Senhor falava só com o profeta, hoje o Senhor fala com todos aqueles que abrem a sua palavra e buscam conhecimento. Temos a palavra revelada. Inspiração, meu irmão, inspire a vida das pessoas, façam com que as pessoas bebam desta fonte que flui de dentro de você, e afirme, meu irmão, seja ponta firme para declarar que o Senhor é Deus, para confirmar aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque o Espírito Santo de Deus fala com você. A Bíblia diz para nós não termos medo daqueles que podem matar o corpo, mas sim daqueles que podem matar a alma e o corpo. Glória a Deus. E aí vamos falar de Jesus Cristo, a importância que Jesus Cristo deu à comunicação. Como Jesus deixa claro no seu ministério a importância da comunicação, de você declarar, de você falar, de você confirmar, de você afirmar. Olha a importância. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus capítulo 12, versículo 33. Glória a Deus. Todos acharam? Considerem uma árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, disse Jesus Cristo, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas,
e o homem mau do seu bom tesouro tira coisas mais. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Jesus aqui, meu irmão, estava falando da centralidade da comunicação. É quase como um eco do provérbio 18 que eu li no começo do programa: pois a vida e a morte está na tua boca, aqueles pois a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18 e 21. Isso que Jesus Cristo está falando é quase um eco do provérbio 18. As palavras, meu irmão, transmitem poder. É isso que Jesus Cristo está determinando, está falando aqui, está deixando bem claro o poder que as palavras transmitem, o poder que tem na tua boca, meu irmão, o poder que tem na tua palavra lançada, a tua palavra sobre a vida dos teus filhos, a tua palavra sobre a vida das pessoas, a tua palavra sobre a vida daqueles que são subordinados, ou daqueles que estão acima de você, numa condição de hierarquia. Meu irmão, a tua palavra tem poder para determinar vida ou morte, bênção ou maldição, e Jesus Cristo aqui está deixando bem claro em Mateus 12, versículo 33. Uma outra coisa importante aqui que Jesus Cristo deixa claro, é que as palavras que nós lançamos determinam e revelam o nosso caráter. A palavra que você lança, meu irmão, revela o teu caráter. Você sabia disso? A palavra que você ouve revela o caráter das pessoas que estão falando com você. Olha o que Jesus Cristo disse aqui: pois a boca fala do que está cheio o coração. Meu irmão, nós temos aqui uma psicóloga, a Juliana. Nem sabia que ela vinha aqui hoje, mas eu coloquei aqui um estudo da psicologia que diz que as pessoas normalmente colocam, ou elas falam sobre as pessoas aquilo que elas são, aquilo que elas têm dentro do coração, aquilo que elas são, aquilo que elas são de fato, elas costumam declarar sobre a vida das pessoas. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus Cristo aqui estava dizendo, e a ciência confirma o que Jesus Cristo estava dizendo. As pessoas muitas vezes apontam nas outras aquilo que elas são. Na grande maioria das vezes, meu irmão, quando você começa a ouvir palavras de calúnia, pessoas apontando o dedo, pessoas falando mal, pessoas acusando, pessoas difamando os outros, elas nada mais estão fazendo do que colocando para fora aquilo que elas são. Da mesma maneira como pessoas que têm palavra de vida, palavra de edificação, palavra de consolo, palavra de restituição, isto é o que elas são por dentro, porque Deus fez isso por elas, e elas têm essa palavra para distribuir e para liberar na tua vida. Então vamos parar de ficar sentando em roda de calúnia, em roda de acusação, em roda de difamação, porque essas rodas, meu irmão, está cheio de pessoas que vivem aquilo que eles falam. Está cheio de pessoas que só tem na boca uma palavra de morte, uma palavra que não traz nada na tua vida. E muitas vezes nós sentamos, nós não podemos ver uma rodinha de fofoca, mas conta aí que eu quero saber. E aí, meu irmão, a partir dali você começa a se atrapalhar na vida, porque você começa a encher o teu coração daquilo que você não deveria fazer. Esteja do lado de pessoas que tenham uma palavra de edificação, uma palavra de vida, uma palavra de consolo, uma palavra que te anima, que te consola, que te leva a agregar alguma coisa na tua vida. Jesus Cristo aqui deixou muito claro, meu irmão, que as palavras revelam o caráter. O caráter de uma pessoa é revelado por aquilo que ela declara, por aquilo que está na boca dela. Então tome cuidado, meu irmão, preste atenção nas pessoas que você escuta, nas pessoas que você dá ouvido, nas pessoas que você respeita e segue a voz. Isso é muito importante. E aí Jesus Cristo deixou aqui uma outra importância, uma outra questão muito interessante, e que é fato, meu irmão: as suas palavras decidirão o seu destino. Olha o que ele diz no versículo 37: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Ou seja, a tua palavra, meu irmão, o teu futuro será o fruto daquilo que você determinar em palavras hoje. Aquilo que você começar a determinar na tua boca, na tua palavra hoje, meu irmão, será o fruto daquilo que você vai colher lá no futuro. É isso que ensina a palavra do Senhor, o Senhor Jesus nos dizendo que nós seremos absolvidos ou condenados pelas nossas próprias palavras. O que te absolve, o que te condena, meu irmão, é a tua própria palavra, é aquilo que tu lança, é a tua comunicação. Olha como é importante o poder da comunicação.
Olha como é importante você glorificar a Deus. Olha como é importante você declarar que o Senhor é Deus. Olha como é importante você ser grato em palavras aquilo tudo que o Senhor fez por você, verbalizar na tua comunicação aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, porque isso tudo, meu irmão, te trará salvação. É o que ensina a palavra do Senhor, é o que o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro. E aí eu quero aproveitar, já que nós temos muitos visitantes aqui, antes de nós entrarmos na questão da Santa Ceia, eu quero dar a oportunidade de alguém, se existe alguém aqui dentro, que não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, nunca fez uma oração de confissão ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hoje, meu irmão, você pode ter a oportunidade de declarar com a sua própria boca e ser declarado diante de Deus pelo próprio Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós declaramos, quando nós confessamos, eu li aqui, o Senhor Jesus disse: aqueles que me confessarem diante de Deus, diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Confessar. E aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu quero dar essa oportunidade. Eu sei que o culto de Santa Ceia é um culto de membros, é um culto onde a igreja se reúne. A grande maioria já fez, já confessou, já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, meu irmão, talvez você nunca fez essa oração de confissão, e isso é muito importante, meu irmão. Filho de crente não é crentinho, filho de salvo não é salvo. A salvação é individual e ela depende da confissão de cada um de nós, de você declarar diante de Deus, diante dos homens, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e a partir daí, meu irmão, você ser merecedor de todas as bênçãos, de toda a prosperidade, de todas as coisas boas que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida do seu povo, como Ele determinou na sua palavra. Ou seja, a salvação, meu irmão, ela é individual, e a confissão igualmente. Então, se existe alguém aqui dentro, eu gostaria que você levantasse a sua mão aonde você está. Se por um acaso existe alguém aqui dentro que nunca confessou o Senhor Jesus, é uma oportunidade que você está tendo, dada pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã. Quem faz isso é Deus. Quem toca no teu coração é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqui são salvos. Podemos, se Jesus vir aqui agora, chegar aqui agora, vamos subir todos nós, amém? Amém? Muito bem, então tá bom. Então vamos lá, vamos seguir a questão da Santa Ceia. A memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A importância do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Abre a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11. Hoje é uma manhã mais do que especial e eu quero agradecer a presença de todos os membros, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E hoje nós vamos, em memória do Senhor Jesus Cristo, realizar a Santa Ceia, até que Ele venha nos buscar, porque é isso que determina a sua palavra. Ele disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. E o Senhor Jesus Cristo vai voltar, meu irmão. Pode ter fé nisso. E o tempo está mais próximo do que você imagina. Você abrir a Bíblia, a tua palavra, a Bíblia lá em Mateus 24, e lê o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que você está inserido dentro do contexto daquela geração que Jesus Cristo disse que veria a sua volta. Nós estamos vivendo esse tempo, meu irmão e minha irmã. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 23, do capítulo 11: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, sempre que o beberem, façam isto em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha.
E aí o texto aqui continua dizendo: quem pode tomar a Santa Ceia? Todos aqueles, meu irmão, que aceitaram, que reconheceram o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, foram batizados e não têm pecados não confessados. A Bíblia diz, a Bíblia continua lá no versículo 27: portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Meu irmão, aqui o que Paulo estava dizendo é que o momento da Santa Ceia é um momento seu com Deus. É um momento onde ninguém pode determinar se você pode ou se você não pode tomar. Você e Deus determinam no seu coração se você tem legitimidade para tomar ou não. O que a palavra do Senhor nos ensina é que nós não devemos ter pecados não confessados. O nosso pecado foi salvo, foi liberto, foi confessado, foi lavado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Desde que você aceite o Senhor Jesus, desde que você tenha uma vida com Deus, meu irmão e minha irmã, você é apto para tomar a Santa Ceia e partilhar do sangue e do corpo de Cristo junto com seus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo e estamos esperando a volta do cabeça, aquele que virá para salvar o seu povo, meu irmão e minha irmã. A Santa Ceia é um momento de reconhecimento da aliança de Deus conosco. É um momento onde nós lembramos o reconhecimento do Senhor Jesus em nossas vidas, o seu compromisso em realizar aquilo que Ele determinou na sua vontade, na sua palavra. Ou seja, é um ato de comunhão, meu irmão e minha irmã. Um ato de comunhão entre os irmãos, entre os filhos de Deus. Então nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé, que você começasse a formar aqui dentro uma atmosfera de adoração ao nome do Senhor. Uma atmosfera de reconhecimento ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Santa Ceia, meu irmão, não é uma formalidade simplesmente da igreja do CI. É uma determinação do Senhor Jesus Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, até que Ele volte. É um momento de júbilo, um momento de ação de graças, um momento, acima de tudo, meu irmão, de alegria. Não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, de júbilo e de ação de graças. O momento da Santa Ceia do Senhor, trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Adore o Senhor enquanto o grupo de louvor canta uma canção. Vamos entrar nesse momento, meu irmão, de adoração ao nome do Senhor Jesus, aquele que pelo seu sacrifício, meu irmão, permitiu e nos dá legitimidade, legalidade de estarmos hoje adorando o seu nome. Aquele que dá segurança à sua família, aquele que te leva seguro por todos os lugares por onde você passa, meu irmão, mesmo diante do vale da sombra da morte, mesmo diante das tribulações, das tempestades, Ele está com você e a sua casa não cai. Você enfrenta tribulações, mas a sua casa continua de pé, porque existe um Deus que entregou a vida do seu filho, seu único filho, para que você tivesse hoje a oportunidade de viver a vida que você vive. E hoje tudo que você tem que fazer, meu irmão, é louvar e engrandecer o nome dele. Então abra a tua boca, meu irmão, declara, começa a verbalizar o sacrifício de Jesus Cristo, a tua gratidão a Deus, fazendo orações e súplicas, porque quando você determina, meu irmão, todas as circunstâncias têm que mudar, porque o Senhor te deu este poder, determinar a tua vitória, determinar a tua bênção, determinar, e as coisas mudam, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue
de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meu irmão, leve para casa esse momento de comunhão, leve para casa esse momento de felicidade, distribua isso, meu irmão, esse rio de água viva que está fluindo dentro de você, distribua, para matar a sede de tantas pessoas, meu irmão, que querem viver, precisam viver isso que você vive, e muitas vezes não vivem, porque não tem a palavra revelada, e você tem, meu irmão e minha irmã. Leve isto nessa semana que vai se iniciar, amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por este culto de comunhão, por este culto de ação de graças, por este momento, meu Deus, onde nós podemos estar com os nossos irmãos em Cristo, aqueles irmãos, meu Deus, que nós veremos na glória, no dia em que tu vier buscar a tua igreja, nós estaremos juntos, compartilhando, engrandecendo, glorificando ao nome do Todo-Poderoso, para todos sempre, de eternidade em eternidade, nós estaremos juntos na glória. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos, meu Deus, pelo teu cuidado, te agradecemos, meu Deus, pelo teu amor incomparável, meu Pai, ao ponto de dar o teu Filho Jesus Cristo, pela minha vida que não merecia, e pela vida de tantas outras pessoas que também não mereciam, mas tu fizeste isso pelos teus filhos, meu Pai, por amor, por compaixão. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, uma semana onde o teu favor se revelará nas nossas vidas, meu Pai, e principalmente, meu Deus, uma semana onde nós, meu Deus, lançaremos, meu Deus, colocaremos para fora, meu Deus, tudo aquilo que tu tens realizado em nossas vidas, meu Pai, e que na próxima Santa Ceia, meu Deus, nós possamos, meu Pai, trazer junto conosco, meu Deus, aquelas pessoas que nós sabemos que precisam ter a revelação da tua palavra, precisam beber desta fonte que nunca seca, desta água que traz vida, dessa água que traz mudança verdadeira para a vida daqueles que bebem desta água, que refrigera, que liberta, que transforma. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que este sentimento de amor, que este sentimento supremo do amor que nós estamos sentindo hoje aqui dentro, meu Deus, desta igreja, neste culto de comunhão, possa ser, meu Deus, transmitido lá fora, meu Deus, para aquelas almas que precisam ser restauradas e resgatadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, cuida dos nossos familiares, cuida dos nossos negócios, cuida de tudo aquilo que nós realizamos, meu Deus. Em nome de Jesus, nós queremos estar no centro da tua vontade, e que tu estejas, meu Deus, no centro da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.